Bom, olá pessoal. Hoje vamos conversar sobre a minissérie que está causando o maior rebuliço, o maior tititi por aí, que no caso é Adolescência, a minissérie com 4 episódios original da Netflix. A ideia desse vídeo é comentar um pouco sobre cada episódio, então eu vou fazer uma breve tradução sobre o que é a série, bem breve mesmo, e depois a gente já parte pro, não vou dizer review nem análise sim, mas mais uma conversa mesmo. Queria ter mais uma conversa sobre cada episódio em si, né? É, Então, já fique registrado que esse aqui é um vídeo com spoilers. Então, não recomendo que você assista esse vídeo se você não assistiu a série ainda, ok? Ah, previamente, já vou deixar aqui minha recomendação pra série, porque a série é muito boa, então já tô falando que vale a pena assistir. Só que é uma série forte, então eu vou dizer aqui sobre o que a série é, aí sinta-se que entendido que essa série é forte por conta desses motivos. Bom, a história, né, ela é basicamente sobre um assassinato que ocorre de uma menina que está entre seus 13 e 14 anos, se eu não estou enganado, em uma cidade da Inglaterra, onde o principal suspeito é um colega de escola dela, de 13 anos, chamado Jamie, interpretado pelo Owen Cooper. A série ela mostra recortes de como as pessoas absorvem o fato de que aconteceu esse assassinato, né? Então, que esse caso, vamos dizer assim, policial, né? Esse caso de que uma menina foi morta está ocorrendo, ele mostra alguns períodos e como as pessoas lidam com esse fato que está acontecendo. É, eu acho que é isso, acho que essa é a melhor introdução que eu posso dar sem dar spoilers especificamente, então é isso, vamos começar a comentar sobre cada episódio agora. Bom, falando do primeiro episódio, a primeira coisa que choca, que acho que quando você percebe isso, realmente você fala, caramba, realmente é assim, é o fato de que a série é gravada em plano de sequência. Isso em todos os episódios. E eu não coloquei isso antes, né? Porque se a pessoa não assistiu ainda, eu acho que isso é uma excelente surpresa de você ver. Não é, oh meu Deus, que surpresa, porque tá todo mundo comentando sobre isso, mas eu achei legal falar isso só na primeira parte, né? Porque foi esse impacto que eu tive. Então, a série começa com dois policiais conversando, né? E principalmente um dos policiais, que eu acho que é o personagem principal policial, ele tá conversando com o filho e que o filho não quer ir pra escola. Ele fala isso com a policial que tá acompanhando ele, e ela fala, vamos começar, vamos, e é isso. E inicia-se uma operação que basicamente é uma invasão policial na casa de uma família, aparentemente padrões de família feliz, família sem problemas. E eles vão direto pro quarto do menino, o Jamie. E até esse momento, se você não sabe nada da série, se você não soubesse nada da série, você estaria meio perdido, tipo, o que que tá acontecendo? Literalmente, quebraram a porta da casa da família pra pegar um garoto de 13 anos, aparentemente inofensivo. E tanto que o primeiro momento, quando eles aparecem, o garoto acaba é, fazendo xixi nas próprias calças, né? E o pai é chamado pra ajudar ele a se trocar. Logo após isso, a gente começa a ver, sentir, na verdade, né? Que o menino tá extremamente com medo. Então, a gente não sabe o que tá acontecendo, o motivo dele tá sendo acusado. Se você já viu o início desse vídeo, ou se você já tinha visto alguma coisa da série antes, você sabia o que era, mas eu, a princípio, não. Eu sabia, mas, tipo, eu não imaginava que ia ser desse jeito, né? Então, foi uma outra surpresa que bateu pra mim, né? Que é a questão de ver o medo do Jamie ali. E aparentemente, quando você tá vendo lá, você tem quase certeza que o menino não fez nada, sabe? Que ele é totalmente inocente. E ele fica repetindo isso várias e várias vezes durante esse primeiro episódio. Eu não fiz nada, não fiz nada, eu sou inocente, pai, me ajuda. Então você vê esse medo do menino, do Jamie, nas próprias falas e na interação com os outros personagens. Tem uma cena pra mim que acho que essa é o que eu falo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Essa série já é forte. Que é a cena que eles pegam o menino, colocam dentro do carro e ele tem que ir sozinho
com o policial e com o que seria, tipo, um responsável legal que é feito que é feito não, né, que é disponibilizado pela pelo governo, né, pelo governo ele disponibiliza um responsável, caso o Jamie não quer que seja o advogado dele, ou que não seja nenhum dos pais do representante legal, que no caso essa pessoa vai responder por ele por termos legais, por ele ser um menor de idade. E nessa cena, tipo, eles gravam, como é um plano de sequência, o tempo inteiro da ida da casa do menino até a delegacia de polícia. E, basicamente, a maioria desse tempo inteiro que eles fazem isso, o garoto tá virado pra janela, a gente não consegue ver a cara dele, a gente só consegue sentir a respiração e. Sentir não, né? Ver a respiração dele e sentir que ele tá extremamente agoniado, né? Ele tá tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Não tenho a mínima ideia do que tá me trazendo aqui. Um outro ponto que a gente vê quando o menino chega na delegacia é que a gente vê, tipo, um pouco da empatia policial que todo mundo tem por ele. Os policiais, apesar de, em tese, ele ser suspeito de um crime, acho que é considerado hediondo, né? Considerado um crime hediondo. Eles não tentam não fazer tantos julgamentos, porque eles sabem que estão lidando com uma criança ali que aparentemente está assustada. Então, eu sinto uma certa tanta frieza quanto uma empatia nas perguntas, principalmente que o policial do balcão faz pro Jamie, sabe? Diferentemente um pouco do policial principal, que eu tava comentando no começo, ele é um pouco sério demais. E ele fica. Ele já tem quase certeza que foi o menino que fez aquilo, então dá pra ver que ele tá um pouco receoso, mas ele é bem profissional no aspecto de tratar o Jamie como ele é realmente uma criança. Então, dá pra ver essa empatia policial bem presente nesse primeiro episódio. O outro ponto, né, que arrombaram a casa da família e levaram o menino, como se fosse um camburão, né? Levaram o menino de carro até a delegacia e a família foi logo atrás depois. Aí você vê o desespero da família e ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Eles sim, gente, vocês, como policiais, vocês podem quebrar a porta da minha casa desse jeito? E até o advogado do menino chegar, a gente não tem essa resposta, mas sente-se uma violência muito bruta dos policiais com a família, sabe? Sendo que não aparenta ser. Tipo, do lado dos policiais, eles não estão sendo tão brutos, né, como eles poderiam ter sido. Mas a família fica bem desesperada, porque, pô, um menino de 13 anos tá sendo preso e ninguém tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. E a gente já vê, tipo, um pouco do outro tópico que eu acho que é estrela-chave, estrela não, né? O ponto brilhante desse episódio, que é a impotência do pai. Bom, o menino não escolhe aquela pessoa que tava acompanhando no carro como o responsável legal, e ele escolhe o pai pra ser esse responsável legal dele. E a mãe fica se perguntando, né, por que ele não me escolheu, escolheu você, sabe, tipo, isso falando pro pai. E o pai fica até sem, tipo, eu não sei porque ele me escolheu. Mas o fato é que ele escolheu o pai dele, e o pai dele acompanha ele em alguns procedimentos, como coleta de sangue, exame em tese de corpo de delito, e é nesse momento que a gente vê pra mim acho que a cena mais chocante desse primeiro episódio, que é quando o menino vai fazer o exame de corpo de delito. O advogado nessa hora já chegou, né, já explicou um pouco pros pais, o que estava acontecendo, por que fizeram com tanta brutalidade, é, essa apreensão na casa deles. E o menino tá lá, coletou o sangue, ele morre de medo de agulha, o que reforça a ideia de que não foi ele, porque a gente descobre nesse meio tempo que a menina foi esfaqueada, né? Então, geralmente pessoas que têm medo de agulha têm medo de coisas pontiagudas e de furar a própria pele ou de ver outras pessoas furando a própria pele. Então, meio que reforça que, em tese, não foi ele que cometeu esse crime. E o menino até que lida bem, apesar de todo o medo de agulha que ele tem, ele lida bem, o pai com ele lida lá. E quando ele vai fazer o exame de corpo de delito, o pai tenta impedir os policiais, porque o menino tem que tirar completamente a roupa, ficar totalmente nu, e os policiais, tipo, verem marcas no corpo dele, e verem o filho nu. E o pai tem que presenciar isso. E quando isso acontece, obviamente a Netflix não mostra o menino nu, nem o exame em si, e eles focam no rosto do pai. Esse enfoque no rosto do pai, ele acho que destrói. Se você não tava sentindo a pressão do episódio, nesse momento você sente.
Porque o pai ali, ele é onde ele quebra. Ele tenta ser forte, o máximo possível com o filho, mas é onde começa a aparecer as primeiras lágrimas no rosto do pai. Tipo, gente, eu não consegui fazer nada pra livrar meu filho dessa situação em si, que é uma situação, do ponto de vista do pai, bem humilhante, né? Do menino ter que ficar nu em frente de outros dois homens, e na frente de uma outra enfermeira e de vários policiais pra fazer esse exame, sendo que o menino, na visão do pai, é inocente. E aí, tem uma primeira conversa com o advogado, onde o advogado instrui o garoto a não dar as informações, é, entre aspas, que incriminaria ele, né? Então, eles têm essa primeira conversa e vai justamente pro interrogatório entre os dois policiais que a gente vê no começo e o advogado, o menino e o pai que tá na sala. A reunião começa bem, no sentido pro menino, né? Aí ele entendeu muito bem o que o advogado falou, então qualquer informação que pudesse dar, tipo, onde você tava ontem. Aí ele fala, prefiro não comentar, ou tipo, não, sem comentários. Em inglês, no comments. E tá indo super bem essa questão de conversar com os policiais, o menino tá conseguindo, até que ele é confrontado de uma situação específica que brevemente fala assim, você sabe que lá tinha câmeras, né? Então a gente sabe que a evidência tão forte pra brutalidade policial que teve no início foi justamente questão de ter uma câmera, em tese ter fotografado o menino e a menina se encontrando, o menino perseguindo a menina, e logo depois é mostrado um vídeo que é onde que o pai realmente desmonta, porque basicamente no momento o menino tinha falado, Jamie, né, que ele era inocente, que ele não tinha feito aquilo, e quando o pai se vê confrontado com um vídeo de literalmente o menino esfaqueando a menina, acaba que causa uma emoção de, tipo, você me prometeu que você era inocente. E o episódio basicamente acaba com o pai dando um abraço no filho. Mesmo com uma repulsa que ele tá tendo, porque é o filho dele e ele ama o filho dele. E basicamente assim que termina o primeiro episódio. Chocante, tipo, forte, porque a série no início faz acreditar que não era ele que tinha cometido. E logo depois a gente vê que realmente é. E agora não tem mais nada pra fazer a princípio que o Jamie seja inocentado. Então a gente já tá vendo que aquele menino provavelmente vai ser culpado do assassinato da menina de 13, 14 anos. Ok? Boa. Sobre o segundo episódio, aí entra temática escolar, que os policiais, os dois mesmos policiais que aparecem no primeiro episódio, vão à escola do menino, que inclusive é a mesma escola do filho do policial, o ex-policial principal que eu tô chamando. E nesse meio tempo a gente descobre que a escola realmente não é uma escola voltada pra. É voltada pra ensino, mas parece que o ensino fica à parte. É muito mais que os professores tendo controlar as crianças e adolescentes de lá do que realmente estar ensinando algo. É, minha escola não era assim, não sei se alguém já conviveu numa escola desse jeito, mas é uma situação que o pessoal fala, tipo, olha, talvez o que a gente vê aqui é muito mais uma questão de ambiente do que necessariamente de uma questão de ódio pela pessoa, simplesmente por ser a pessoa. Talvez seja mais uma questão de ambiente que a pessoa está inserida. É, e também, um outro reflexo que a gente vê é justamente o filho do policial, que o filho do policial, ele sofre bullying. E todo mundo sabe que ele é filho do policial. Tanto que tem uma cena que os policiais vão em cada sala, né, falar o que tá acontecendo, que eles precisam de ajuda porque a arma do crime ainda não foi capturada, não foi resgatada, vamos dizer assim. Eles sabem que é uma faca, porque eles viram. Eles viram que um garoto foi até a escola, só que eles não sabem se o garoto escondeu a faca na escola ou não. Eles têm a ideia que sim. E é por isso que eles vão até a escola fazer esses interrogatórios. Então, tanto que eu ia comentar que tem uma cena, né, específica que ele vai na sala do filho dele, o policial vai na sala do filho dele, e fazem bullying com o menino lá. Na sala onde o policial está. Então fazem bullying com o menino na frente do pai dele, que é policial. Então, tipo, as pessoas já meio que sabem que. As crianças e adolescentes, né? Sabem meio que eles estão comandando a escola ali. E meio que o policial não pode fazer nada. E até o próprio filho se sente um pouco mal por conta disso. É,
Esse é o que eu acho que eu ia fazer. Outro personagem que é apresentado aí pra gente, e que o personagem que eu achei muito, muito bom, que no caso é a melhor amiga da menina que morreu, que eu acho que é Jade, o nome dessa melhor amiga, eu acho. E ela fica muito impactada, né? Ela não quer conversar com os policiais, ela, tipo, vocês já aprenderam a pessoa. Ela fica, tipo, vocês já aprenderam a pessoa, não aprenderam? Por que você está conversando comigo pra saber como a minha amiga era? Ela fala, minha amiga era a melhor pessoa do mundo, não tem nada que ela pode ter feito que ocasionou isso. Ela sai revoltada da sala, não quer conversar com os policiais. Ela sente que essa amiga dela era a única pessoa que entendia ela de verdade. E até numa cena futura, a gente vê ela conversando com uma das professoras da escola, que ela fala justamente sobre isso. E a gente começa, entre aspas, a pescar, que, por exemplo, ela já passou por algumas outras situações que ela teve que conversar com psicólogos, e foi uma experiência aparentemente muito traumática, e ela não quer ter que fazer isso de novo, porque foi traumático pra ela, a gente não sabe o motivo. O que entra pra mim, até uma questão, que eu acho que daria, eu não sei se é necessário, mas daria pra fazer uma segunda temporada de adolescência, justamente contando essas histórias que não são contadas, não são aprofundadas, no caso. No caso, tipo, o que aconteceu com a melhor amiga dela, né? Com a Jade, desse menino que a gente tá comentando. O que aconteceu com essa pessoa? Ela teve que voltar no psicólogo? Não teve? Como é que tá? Sabe que tem problemas com a mãe. Que problemas? Não sabemos. Então, as histórias não se aprofundam. É literalmente um recorte. Eu gosto de histórias assim. Elas não precisam ser explicadas. Não é uma coisa que, tipo, nossa, faz super falta. Mas seria interessante a gente saber, tipo, essas pequenas historiezinhas sendo solucionadas. Pelo menos pra mim, acho que seria algo legal pra uma segunda temporada. É... Bom, esse é um dos pontos que eu queria falar também disso. Então, um outro ponto é a questão que a gente conhece os amigos do Jamie, acho que é o Ryan e o Tommy, acho que são os nomes deles. E o Ryan, ele mais jogo aberto, então ele fala das coisas, e o Tommy ele fica mais introspectivo, os pais não deixam ele falar, ele não falou nada com a polícia, e o Ryan já soltou algumas coisas. Nisso, a escola começa a, entre aspas, pegar fogo. O alarme de incêndio é disparado. A gente não sabe se foi algo real ou não, a princípio. Depois a gente vê que foi falso. Não sabemos quem tocou esse alarme. A questão é que todo mundo tem que sair da escola e ir pro pátio. E quando vai pro pátio, a Jade, que é a melhor amiga da menina que morreu, vê o Ryan e acusa ele de ter assassinado a melhor amiga e dá um soco na cara do Ryan. Um não, alguns socos na cara do Ryan até ele ter. Até alguém vir separar ela dele. Ele vai pra enfermaria, os policiais conversam com o Ryan de novo, e é onde eles conseguem ver que existe algum envolvimento do Ryan e do Tommy com o assassinato da menina. E, na verdade, alguma coisa com o Jay. Bom, eles estão conversando, né? Aí o Ryan sai, ele volta pra sala de aula, conversa um pouco os dois policiais em si, e depois eles percebem, não, pera, tem que falar com o Ryan de novo. Eles chegam na sala onde o Ryan e o Jamie e o Tommy estudam, e quando ele chega, ó, o policial fala, professor Malik, que é o professor deles lá, eu preciso falar com o Ryan. O Ryan se assusta e foge pela janela, e começa, entre aspas, uma perseguição, que pra mim, a princípio, foi a coisa mais falsa da série. Aí é uma crítica, porque o menino ele corre bastante, só que claramente o policial, o ator que inventa ele, conseguia correr mais rápido. Dava pra ver que ele tava se segurando, muito mais por ter cena do que, assim, foi a única coisa que realmente me incomodou na série. De resto, tipo, muito, muito bom, sem defeitos. Mas aí o policial, depois de um tempo, ele alcança o menino, e o menino confessa que a arma do crime, a faca, na verdade, era dele. Ele não sabia, ele alega, né, que não sabia o que o Jamie iria fazer, mas que ele emprestou a faca mesmo assim. E o episódio basicamente termina com o menino sendo preso. E esse é um ponto. Esqueci da coisa mais importante pra falar, que o filho do policial chama ele pra conversar em particular, que ele quer falar alguns pontos que ele acha que é interessante, porque acha que o policial tá meio perdido no que tá acontecendo. No primeiro episódio, que eu também não falei, é mostrado pro Jamie que a menina, que no caso ele matou, tinha deixado algumas mensagens indicando que eles eram amigos no Instagram. Aí o filho explica que essas mensagens não são isso, né? Isso no segundo episódio, o filho
do policial, explica que essas mensagens não são isso. Que depois das mensagens que em tese eram pra ser de carinho ou de amizade, vem com alguns emojis do lado. E esses emojis indicam que o Jamie faça parte de uma comunidade de, entre aspas, homens que idolatram barra odeiam mulheres. Acho que esse é um conceito muito difícil de explicar, mas eles falam basicamente de Pareto, que basicamente 80% das mulheres procuram 20% dos homens, e é introduzido essa questão de que o Jamie estava sofrendo bullying da menina que ele atacou, e porque ela estava chamando ele de incel, que é o que a gente conhece, acho que como Red Pill, aqui no Brasil também. Mas incel, Red Pill, que são essas pessoas, esses homens que acho que tem que melhorar a atitude deles para que as mulheres olhem para eles, tenham uma postura mais conservadora em relação a algumas coisas e muito machistas nesse aspecto. Então, basicamente, a menina que foi assassinada estava fazendo bullying com o Jamie em relação a isso. E o episódio basicamente acaba com todo mundo saindo da escola e o policial dando uma carona pro filho. Claramente o filho é desconfortável porque eles não têm uma relação boa. Isso se vê no decorrer do episódio. E assim que termina, com todo mundo indo embora e a câmera subindo. Na verdade, o episódio termina com a câmera subindo e depois descendo, onde mostra o pai do Jamie colocando flores meio que num santuário, né? Os Estados Unidos costumam fazer muito isso, de quando uma pessoa morre, fazer um santuário no local onde a pessoa morreu. Então, com várias flores, fotos, velas, e o pai do Jamie coloca flores no meio das outras flores lá, e o episódio termina. Boa. Agora, sobre o terceiro episódio, que pra muitos é o melhor episódio. Eu ainda fico na dúvida se o melhor episódio é o primeiro ou é o terceiro. Não sei quais fatores que indicam pra mim qual que é o melhor. O primeiro foi uma surpresa, um aspecto de, nossa, plano de sequência, tudo de uma vez só, aquilo não para, você vai sentindo as emoções e veio muito. Tanto que eu assisti e eu demorei uma semana depois pra assistir o resto dos episódios, porque eu fiquei muito impactada pelo primeiro episódio. Fiquei muito impactado pelo primeiro episódio. E só que aí o terceiro é, acho que o grande favorito de todos, que basicamente se passam 7 meses desde que o assassinato ocorreu. Então, tudo que a gente viu antes, a gente não volta mais nisso. Então a gente passa para 7 meses depois. E o recorte que a gente vê é da segunda psicóloga do Jamie, que ele tá num reformatório, que é um local basicamente para as crianças que estão esperando o julgamento ficarem, porque não tem como prender crianças de menos de 15, 16 anos nos Estados Unidos. Então ele fica nesse reformatório e é chamado uma segunda psicóloga, né? Porque sempre precisa de 2 psicólogos para você avaliar a situação do suspeito, do acusado. E a gente acompanha uma sessão dessa psicóloga, dessa segunda pessoa que tá avaliando o Jamie com ela, né? Então eles basicamente vão ter uma conversa. Eles já se conhecem, mas é uma situação ainda um pouco estranha, principalmente pro Jamie. Bom, a psicóloga tenta fazer tudo pro Jamie ficar bem confortável, né? Então ela sabe que ele gosta de chocolate quente com marshmallows, então ela pega um chocolate quente na cafeteria do reformatório e traz marshmallows com ela. Aí ela coloca os marshmallows no chocolate quente. Acho isso muito bonitinho, na real. É bem cuidadoso a maneira que ela tenta tratar com ele, porque ela tá ali pra avaliar ele, né? Pra emoções e avaliar, tipo, o que ele sente em relação às situações. Em relação às situações. Beleza, eles começam a conversar, ela coloca o chocolate quente, ela oferece um pão pra ele, que ele não come muito porque ele não gosta de picles, é queijo picles. Ele não gosta muito de picles, então ele dá uma mordidinha e já não come mais. E aí eles vão começando a conversar, né? E o assunto que ela puxa pra conversar com ele é o fato de como é a relação dele com o pai dele, como é a relação do pai dele com o avô dele. E ele fica se perguntando, tipo, tá, por que você tá me fazendo essas perguntas? Fica perguntando pra psicóloga. Tipo, o que aconteceu não tem relação nenhuma com minha relação com meu pai. E olhando pra isso, eu fico, tipo, eu acho que eu e a maioria das pessoas que assistiram fica, obviamente tem, tipo, com certeza. Tipo, se não tem é porque só porque o Jamie não tá vendo, mas
Parece muito óbvio pra mim que tem um pouco a ver com a relação com o pai dele. E ela começa a fazer perguntas e o Jamie acaba se irritando e fala: "Por que que você tá me perguntando sobre isso? Eu preciso entender por que você tá fazendo essas perguntas". E ela responde. Ela é muito aberta com ele, porque ele acha que ela tá fazendo truques com ele pra chegar em alguma resposta, pra chegar em alguma confissão. E não é bem isso, né? Ela vira e fala: "Olha, seria muito fácil se eu chegasse aqui pra você e perguntasse diretamente tudo que eu queria perguntar. Então, o que eu tenho", ela explica que o que ela tem que fazer é avaliar o entendimento dele sobre o entendimento das coisas. E até algo que ele fica zoando lá depois. Mas é isso, ela tem que entender o entendimento dele das coisas. Então ela fala, por exemplo, que ela tem que entender como é uma relação de masculinidade pra ele. O que é ser um homem pra ele. Então, essas perguntas são muito mais difíceis de você responder, porque o que é ser um homem é muito abrangente. Então, perguntas como é a relação com seu pai, como é a relação do seu pai com seu avô, como você vê o seu pai como uma figura paterna, perdão, uma figura paterna, se seu pai é uma pessoa boa, é muito mais fácil do que ele responder o que é um homem. Tipo, o que é ser um homem, como ele se sente sendo um homem. Então, explica pra ele que ela tem que fazer as perguntas pra entender o entendimento dele sobre essas questões. Ele até que aceita, só que eles mudam de assunto pra ele estar tranquilo mudar o assunto, que eu acho que nesse momento que ela pergunta qual é a relação dele com as mulheres, que a Ellen entende melhor. Só que logo depois ela volta pra essa questão de masculinidade, ele sente que ela tá atacando o pai dele novamente, e aí ele surta. Ele pega o chocolate quente, taca o chocolate quente pra fora da mesa, o chocolate quente espalha pela parede, pelas outras mesas que estão ao redor, e aí que eu vejo realmente a brilhância da atuação do Owen Cooper, que faz o Jamie. E eu não acreditei quando eu soube. Basicamente, esse era o primeiro dia de gravação, foi a primeira plano de sequência que eles gravaram, e esse é o primeiro trabalho do ator. Ainda é inacreditável pra mim. Eu acho que a atuação dele é ótima, ela é perfeita pra aquilo, e eu não consigo ver falha na atuação dele. É ótima. Eu não sei descrever com outras palavras, mas é adequada, é forte. É adequado e forte pro momento. Ele grita, ele deixa a pessoa realmente com medo do que tá acontecendo. Eu fiquei bem apavorado quando eu vi, tipo, uma criança de 3 anos gritando daquele jeito com um psicólogo, sabe? Tipo, ficou, meu Deus, que isso? Se acalma. Nisso ela sai da sala, um policial entra, acalma ele, ela sai pra se acalmar um pouco. Depois ele volta. E uma coisa que quebra é que depois que ela tá saindo da sala, o Jimmy fala: "Você pode pegar mais um chocolate quente pra mim?" Eu fico, mano, não é possível. Eu fico extremamente chocado com essa cena. Eu não acredito que ele falou isso pra ela. Mas beleza, ele falou. Ela volta e não traz chocolate. Ele fala: "Não, tá tudo bem. Não precisa buscar. Eu não mereço esse chocolate quente, tá aí, tá tudo certo." Porque ele sabe que ele fez algo errado com ela, né? Que ele gritou com ela e, tipo, não precisava tanto disso. Ele só não queria é, as co- ah, que ele tivesse ficado tão com raiva desse jeito. Aí eles continuam a conversar. Eles continuam falando sobre mais coisas, que eu não vou entrar tanto no assunto, mas eles continuam falando, até que ela começa a forçar um pouco mais ele fazer as respostas, e ele começa a se sentir muito mais encurralado, até que ele solta uma frase tipo: "Ah, não, isso não tem nada a ver com o que eu fiz naquele dia." Só que aí ele percebe que ele fala meio que ele acabou de confessar que ele tinha feito, até o momento ele estava se declarando inocente, né? Não culpado pelo assassinato. E ele fala e fica: "Meu Deus, minha vida acabou, eu acabei de confessar." E ele coloca toda essa culpa dele ter, entre aspas, dado um deslize em cima dela, né, psicóloga. Então ele grita de novo, ele joga a cadeira pra trás, ele começa a gritar e fala: "Beleza." É um garoto de 13 anos que tá ali, que tá desesperado, encurralado, querendo ir embora daquele local, nem que seja pra uma prisão. E ele sente que, tipo, acabou. Ele olha pra aquilo e fala: "Não,
não tem mais o que fazer. E a psicóloga, com toda a sua classe, para e fica: "Beleza, se acalma aí, cara, vamos sentar de novo, vamos continuar conversando. Isso aqui", ela fala, tipo: "Em tese, isso aqui não pode ser considerado uma confissão, tá tudo bem, vamos sentar, só quero te avaliar, não tem nada a ver com o se você fez ou não, é mais uma questão de avaliativa do que uma questão de acusação ou não". Só que o Jamie não acredita, ele tem certeza que isso vai estar no registro dela. Até no início do episódio, tipo, quando eles têm as primeiras conversas, o Jamie pergunta: "Posso ver suas anotações?" Ela fala: "Claramente não, né, tipo, você tá louco?" Aí ele até dá um risinho e fala: "Ah, queria ver, né, tipo, o que estava acontecendo, o que você tinha notado, qual era a sua percepção sobre mim". E ele fica realmente muito, eh, encurralado, né, depois de ter dado esse deslize. Depois a psicóloga entra mais na questão da relação do Jamie com mulheres, aí ele fala sobre casos, tipo, ele justamente, tipo, antes, né, desse surto de raiva, que acho que eu até vou comentar um pouquinho, a gente entende o que aconteceu entre aspas, o Jamie começar a ter um certo tipo de ódio e rancor pela vítima, né, pra menina que ele acabou matando. Bom, era isso. Depois que ele tem essa questão, eles conversam mais um pouco, e aí a psicóloga entra com um protocolo avisando para o Jamie que a partir dali as conversas deles tinham encerradas, que todo o material que ela precisava para fazer a avaliação ela já tinha conseguido, então era isso, eles não iam se ver mais. E o Jamie fica desesperadaço, tipo, porque ele tem quase certeza que a avaliação dela pra ele vai ser péssima, e ele fica repetindo pra ela várias e várias vezes, tipo: "A gente não vai se ver mais?" Aí ela fala: "Não, porque acabou minha avaliação". E ele, tipo: "Mas você gosta de mim? Tipo, eu sei que hoje eu não fui bem, mas, tipo, você gosta de mim? Você acha que eu sou uma boa pessoa?" E ela falou que não pode responder isso, e ele fica cada vez mais desesperado, porque ele tem certeza que ela tá vendo ele como uma pessoa bem, eh, do mal, né, tipo, ele tem certeza que isso tá acontecendo. Aí ele fala: "Mas eu gosto de você, tipo, eu gostaria de te encontrar mais vezes". E numa situação meio que desesperada de melhorar a imagem dele, ou se realmente ele gostava dela mesmo e queria conversar com ela, porque ela é uma das poucas pessoas que ele conseguia conversar nesses últimos meses, por um longo tempo, né. Ter uma conversa real e sincera. E nesse aspecto, você vê esse desespero dele e mais de novo, a impotência da psicóloga, tipo: "Olha, acabou, não tem mais o que fazer, boa sorte pra no seu julgamento e é isso". E o Jamie continua, muito mal, porque tem certeza que a avaliação foi péssima. Basicamente, o menino é tirado da sala e a psicóloga fica na sala, e é quando a gente vê ela chorando, porque realmente foi uma sessão muito, muito pesada. Eh, e a gente também não sabe o que a psicóloga tá pensando, mas é isso, as cenas são fortes. Toda vez que ele tem esse excesso de raiva, inclusive, é o meu ponto de vista. Num sentido geral, acho que esse episódio 3 ele é bem revelador do que aconteceu. Então, eu não sou psicólogo, mas é uma pessoa completamente leiga falando, mas o que eu acho que aconteceu foi que o Jamie, no sentido geral, ele é um garoto bom, ele sofria bullying, porque as pessoas chamavam ele de incel, mesmo ele alegando que não era, e no sentido geral, eu acho que ele não era mesmo, ele só gostava de mulheres, e aí isso posso estar errado. E quando ele a gente vê os motivos a qual ele fez, eu acho que o que ele teve foi um acesso, acho que é acesso de raiva, muito momentâneo, como a gente viu ele tendo nesse terceiro episódio. Provavelmente ele teve um acesso de raiva que talvez ele tenha desassociado um pouco e, hum, assassinado a menina por conta disso. Mas é isso, no geral eu sinto que o Jamie no geral é um garoto bom, ele não gosta muito de encrenca mesmo, mas que ele teve esse acesso de raiva quando confrontado com o fato de algo que ele não é, e ele acaba explodindo e acontecendo esses problemas. Eu sinto que foi isso que aconteceu no geral. E é isso que a gente vê no terceiro episódio. Muito sentimento, muita conversa, existencialista com certeza, e muitas questões que não são comuns. Tanto que o próprio Jamie várias vezes pergunta pra psicóloga: "Você tem certeza que você pode estar me perguntando isso?"
porque parece invasivo demais. Ela fala, não, eu posso, tá tranquilo. Aí ele não acredita que ela pode perguntar aquilo, porque é aquilo que eu falei. Ela parecia que ela tava pressionando ele pra fazer alguma confissão, sendo que não era o caso, ele só se sentiu pressionado mesmo. E assim termina esse episódio com todo mundo indo embora e a sala onde eles estão ficando vazia. Bom, o quarto e último episódio se passam 13 meses depois. Aí é o que eu fico um pouco na dúvida. São 13 meses depois do assassinato ou 13 meses depois da questão com a psicóloga? Porque aí tem uma certa questão. Eu acredito que sejam 13 meses depois do assassinato. Então, tô assumindo assim. Então, 6 meses depois dessa conversa com a psicóloga. E basicamente vai faltar uma semana pro Jamie ser julgado. E o pai dele, da família, né, tá fazendo 50 anos. Então, esse quarto episódio mostra a família do Jamie. Então inicia com o aniversário de 50 anos do pai, da esposa dele, mãe do Jamie, dando parabéns pro esposo, da filha, entre aspas, dando parabéns, mas a primeira coisa que a vira e fala pro pai é, olha, picharam sua van. E quando a gente vai ver a pichação da van, tá escrito NONSE, Nonse, que é a palavra para pervertido em inglês. Ninguém viu o que aconteceu, ou pelo menos as pessoas falam que não viram o que aconteceu. Não se sabe se a vizinhança concordou com a pichação ou não. E essa que é uma das coisas legais da série, né? Fica essa dualidade de, tipo, a família tá sendo, entre aspas, culpada pelo que aconteceu com o menino. E a gente vê que a partir do momento que tem essa pichação, o pai ele começa a ficar com muita, muita raiva. Você sente o amor que ele tem pelos filhos dele e pela família e que não quer que essas coisas atinjam ele de nenhuma maneira. Então ele fica desesperado pra tirar essa palavra da van dele. Então ele pega água, ele pega sabão, discute até com a esposa, ele começa a esfregar e vê que não sai. E então a esposa lá toda preparando o café da manhã de feliz aniversário pra ele. Ele pega a esposa e a filha e vai, olha, não tá saindo, vamos até a loja de ferramentas, né? A loja de construção. Como se fosse, por exemplo, uma Leroy Merlin, uma Leroy Merlin no Brasil, pra comprar alguma coisa pra tirar aquilo, né? Algum solvente ou algo específico pra tirar aquela palavra, aquela pichação da van. E como é tudo gravado em plano de sequência, existe uma distância da casa deles até a loja. E esse caminho todo, basicamente, é a conversa mais tranquila que tem nos 4 episódios. É basicamente os pais contando pra filha como foi um dos primeiros beijos dos pais. E eu senti uma paz naquele momento, porque tava tudo tão acelerado, com plano de sequência, com as coisas acontecendo. O terceiro episódio já é muito forte, aí a gente já vê essa questão do não se pichado na van. E aí eles começam a conversar e parece que os problemas meio que saem, sabe? Eles já estão conversando, tipo, de como eles estavam no show do A-ha. Eles ouvindo Take On Me dentro do carro, que é uma música acho que eu gosto bastante, acho que a maioria das pessoas gostam dessa música. E nesse aspecto tá sendo uma conversa de uma família normal, como se nada tivesse acontecido, ou que eu sinto até um alívio, porque é muito pesado, né, o que aconteceu. E depois de 13 meses, a família tá lá ainda sofrendo com essas questões, eh, sendo que a princípio, até a princípio não, sendo que no contexto final, a família não necessariamente tem culpa, né, eles não incentivaram o garoto a fazer aquilo. E mesmo assim eles estão sofrendo por essas questões, sabe? A filha, principalmente, a filha mais velha do casal. E é ótima essa cena. Eu acho que essa cena vale, tipo, um respiro muito, muito legal da série. É, boa. Aí eles chegam na loja, acho que depois de. Acho que eles ficam 12 minutos no carro, entre 6 e 12 minutos. Eu não tô lembrado certinho, mas a média de tempo é essa, entre 6 e 12 minutos. Eles chegam na loja, ele vai perguntar pro moço onde fica, tipo, removedor de pichação. O moço, olha, esse não é meu departamento, vou chamar um colega meu. Ele chama esse colega dele, e esse colega reconhece o pai como o pai do Jamie, que foi o menino que assassinou a menina na cidade. E a gente descobre que essa pessoa que tá atendendo é um Red Pill, é um incel,
porque ele fala: "Olha, se você quiser, ele fala assim: "Nós podemos ajudar com a questão de conseguir bons advogados, a gente vai conseguir tirar seu filho da cadeia, tipo, e a gente concorda, a gente tá do lado de vocês". Ele fala isso. E o pai fica muito, muito bravo, porque aparentemente o pai não concorda, né. Então, ele fica até tipo: "Olha, meu filho não é assim, ele não é que nem vocês, então por favor sai de perto de mim". Obviamente o pai não fala isso na cara do funcionário, mas ele sente isso, dá pra ver esse sentimento dele e ele quer sair da loja o mais rápido possível. E o pai meio que desassocia do caminho de que ele termina de falar com a pessoa, que ele pega a tinta, que é a única maneira que ele conseguiu pensar de cobrir aquilo o mais rápido possível. Ele pega a tinta e vai pagar, e nesse momento ele desassocia completamente, ele só espera pagar pra ir embora. Então ele paga, chega no estacionamento dessa loja e ele encontra, garotos zombando dele. Ele vai até esses garotos e pergunta se foram eles que fizeram a pichação. Os garotos afirmam que foram eles que fizeram a pichação e que era só uma brincadeira. Aí ele se exalta completamente, começa a pegar o garoto, jogar de um lado para o outro na grama, joga a bicicleta do garoto pra longe dele, né, expulsa ele do local onde ele tá, e todo mundo vai lá pra fora, tipo: "O que que tá acontecendo? Tipo, por que você tá batendo numa criança?". Aí você fica tipo: "Nossa, lá vai", esse daí sentimento, nossa, vão achar que o pai é super agressivo, a sociedade vai achar que, tipo, o pai que ensinou essas coisas para o filho, e que é por esse motivo que o filho tá lá, por isso que esse motivo que o filho assassinou a menina, e você vem com esses sentimentos na cabeça, tipo: as pessoas vão achar isso dele", e você vê que claramente ele só tá muito mal por tudo que tá acontecendo justamente no aniversário dele. Então, no acesso de raiva que ele tá tendo, né, ele pega, abre o pote de tinta e joga a tinta na van, e a tinta começa a escorrer completamente, tipo, da van começa a escorrer no chão. Sai o gerente da loja, fala, tipo: "Você vai ter que pagar por isso". Ele pega a filha e a esposa, entra no carro e volta. E a gente tem essa volta no carro de novo que tá muito mais tenso do que na ida, né. Então a gente tem esse contraponto da ida e da volta. A ida é um reflexo, na minha opinião, né, tipo, de como as coisas estavam indo antes de acontecer o que aconteceu, e a volta é, tipo, como as coisas ficaram depois do que aconteceu. Tá todo mundo muito mal dentro daquele carro. Bom, eles estão voltando, eles estão meio em silêncio, até que o telefone liga, e basicamente é o Jamie ligando do reformatório para o pai. Eles conversam e basicamente o que o Jamie quer falar para o pai é que ele vai mudar o posicionamento dele em relação a se ele é culpado ou não. Ele estava antes se dizendo como inocente, e ele falou que ele vai mudar o testemunho dele dizendo que ele é culpado agora. Isso abala o pai não consegue falar, o Jamie não sabia que a irmã e a mãe estavam vindo, só que aí elas começam a falar com ele começa a falar com a mãe e com a irmã, só que aquela conversa tipo: "Ah, tá tudo bem, né, como é que você tá? A comida melhorou? Tá fazendo academia ainda?". Então, e claramente não era o que o Jamie queria conversar, ele queria mais falar com o pai mesmo, dizendo que ele ia mudar o testemunho dele. E depois ele tenta falar com o pai de novo e o pai responde de maneira mais seca. Nisso, a conversa acaba, eles chegam em casa, a menina chora, a mãe sobe com o pai e aí a gente tem a conversa que é uma conversa que eu esperava que acontecesse antes, acho que já no primeiro episódio, mas não aconteceu, o que tá tranquilo, né, foi o jeito que eles escolheram pra fazer os recortes, que é uma conversa do pai com a mãe no sentido de, a gente é culpado sim por o que aconteceu. Aí a mãe vira e fala: "Acho que a gente não é totalmente culpado não". Aí é onde o pai chega na seguinte solução, né, nesse exame de consciência que eles acabam fazendo, é que eles poderiam ter feito mais, eles não estavam tão presentes em algumas questões, né, tipo, até a própria mãe fala, chegava 1 da manhã, ela via que o computador estava ligado, que as luzes do quarto do Jamie estava ligado, e a única coisa que ela fazia era bater na porta e falar: "Jamie, amanhã você tem aula". Basicamente ela via as luzes apagar e ele não respondia nada. Então ela sente, e ele também, que eles poderiam ter feito mais coisas pra que o filho não chegasse a esse ponto, que eles descobrissem mais do que se passava com o filho deles. Basicamente o episódio termina mais nesse exame de consciência, depois chega a filha pra conversar com eles, ela fala: "Não acho certo a gente mudar", né, que eles estavam brigando um pouco disso, que a mãe acha que eles deveriam se mudar, e a filha fala: "Se a gente se mudar, a gente vai chegar em outra cidade, vão saber o que aconteceu,
e talvez seja até pior. Então eles decidem ficar na cidade, eles iam ir pro cinema assistir algum filme, né? Só que aí a filha fala: acho melhor a gente alugar um filme e fazer uma pipoca aqui em casa mesmo. Então é o que eles fazem. E a série e o episódio termina com o pai entrando no quarto do Jamie, vendo que tá tudo arrumado. Ele senta na cama e vê que tem um ursinho de pelúcia, né, na cama do filho. Ele abraça o ursinho de pelúcia, dá um beijo e fala: perdão, filho, e sai do quarto. A série acaba aí e ela acaba dessa maneira muito potente. Que nem eu comentei lá na questão do segundo episódio, ela acaba apenas mostrando recortes, né? Então a gente não se aprofunda tanto, a gente não sabe como que o menino vai ser julgado, se ele vai ser julgado culpado ou não, muito provavelmente sim, né? O que ele vai pegar de tempo de prisão perpétua. Eu não sei se na Inglaterra existe pena de morte, eu não lembro. Se existir, se ele vai pegar ou não, isso causa um pouco mais de outros sentimentos, né? Dentro da gente que tá assistindo. Mas é isso, tipo, a gente acaba com o sentimento de que será que os pais poderiam ter feito mais mesmo? A gente acaba com o sentimento de o que poderia ter sido feito pra evitar o que aconteceu. A gente acaba com poucas soluções, mas acaba com muita reflexão de o que levou essa criança a fazer isso. Tanto que a principal reflexão que a gente tem no primeiro episódio do policial, que ele fala: eu sei que foi ele que fez, eu quero entender o motivo de por que ele fez. E é o intuito da série, né? Não sei se todos saibam, mas todos sabem, mas o pai, o ator que faz o pai, ele também é produtor da série, e ele quis fazer essa série porque os casos na Inglaterra de meninos matando meninas da mesma idade deles tinham crescido bastante nos últimos anos, e não se entendia o motivo disso estar acontecendo. Se era uma questão de ódio às mulheres, se era uma questão de bullying, se era um tipo de coisa, né? É o que a série tenta responder, sabe? Quais são os motivos e o que a gente pode fazer para tentar evitar que isso aconteça em uma escala e proporção maior. Bom, acho que esses foram os meus pensamentos e tudo que eu acho que foi interessante da série Adolescência. Quando eu tinha visto que ia estrear essa minissérie, eu tinha salvo já na Netflix como na minha lista, que não tinha estreado ainda, né? Falei, quando lançava eu queria assistir. Só que eu não imaginei que ela fosse ter tanto sucesso quanto ela fez. Até que eu assisti o primeiro episódio, falei, todo mundo tem que ver isso aqui, porque isso aqui é perfeito. E eu fico muito feliz que a série viralizou, que ela irritou desse jeito. E com todos os motivos pra isso. É, muito bem feita, muito bem produzida, direção ótima em plano de sequência. E é isso, gente. Tipo, vale super a pena assistir. A série, só pra deixar bem claro, não é pra saber se o menino matou ou não. O menino matou, tipo, não tem dúvida sobre isso. É muito mais no aspecto, tipo, como as pessoas ficam é, quando um caso desses acontece ao redor delas. Como as pessoas são afetadas por isso. Tanto o agressor, quanto os amigos do agressor, a família do agressor. E até um ponto que é interessante, que também poderia dar numa segunda temporada, a gente não vê nada da família da vítima. Zero coisas. Não aparenta nada. Aí entra muito numa frase que a própria policial fala pro policial no segundo episódio, é que, tipo, o que causa revolta nela nesse caso é que vai ficar muito em torno. Ela fala assim: esse caso, tipo, a gente fica muito em torno do agressor e a gente acaba esquecendo da vítima. E realmente, a série acho que torna um pouco isso. Foca-se demais no agressor e, tipo, fala-se muito pouco da vítima. Eu acho que tanto que esse recurso de não terem falado da família da menina foi muito por conta disso. E é isso, gente. Acho a série, que nem eu comentei, muito boa. Vale super a pena assistir. São 4 episódios de mais ou menos 1 hora cada. Vai nessas 4 horas. Eu recomendo assistir um episódio de cada vez. Não recomendo assistir tudo de uma vez porque é forte, é pesado. Não mostra nenhuma cena, tipo, brutal, mas é brutal de sentimentos. É avassalador o que você acaba sentindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês consigam conversar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, curta. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se vocês querem que eu reaja a alguma outra série, reaja a alguma música, faça alguma análise ou opinião de alguma série, filme ou livro, deixe aqui nos comentários. E é isso, gente. Muito obrigado.
E se tiver realmente algum comentário sobre a série, acho que seria legal aqui na seção de comentários a gente conversar um pouco sobre. E é isso, valeu.